Oi, gente, vamos continuar a nossa campanha de jejum, 12 dias de jejum de consagração. E o tema de hoje é ser fortalecido na graça. Ontem nós aprendemos sobre a graça de Deus, um favor que a gente não merece, mas que Ele nos deu. E independente do nosso passado, das nossas limitações, nós podemos nos gloriar no Senhor, porque é Ele quem nos fortalece. E agora nós precisamos, é uma responsabilidade nossa, ser fortalecido ou buscar esse fortalecimento na graça de Deus todos os dias. Eu preciso lembrar desse fortalecimento todos os dias. Lembra que a gente falou sobre a guerra da carne contra o espírito? Então, todos os dias eu preciso vencer. Logo, eu preciso ser fortalecido na graça todos os dias. Ela está disponível. Então, eu é que tenho que ter a responsabilidade de buscar esse fortalecimento nela, na graça do Senhor. Lembra que nós estamos alinhados com Deus, ou buscando alinhamento com Deus, e também estamos vencendo os desejos da carne, cuidando da nossa mente. Então, tudo isso faz parte da nossa consagração. Então, a graça de Deus está disponível. Fortaleça-se nela. Os textos para que a gente possa compreender está em 2 Timóteo capítulo 2 e também em Tito capítulo 2. Eu vou ler 2 Timóteo 2 para que a gente possa compreender. Vamos lá? Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, independente se você tem aí o seu emprego, sua família, em primeiro lugar, você tem que agradar o Senhor. Nada de entrar com as aspirações dessa vida em primeiro lugar no seu coração. Não deixe que isso ganhe seu coração. O seu objetivo é agradar a quem te chamou. E quem te chamou foi o Senhor. Ele nos chamou da morte para a vida. Vamos continuar? Ele diz assim, ó, lá no versículo 4, continuando. No versículo 5 agora. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo que está valendo a pena, mesmo estando preso, mesmo apanhando, mesmo sendo perseguido, está valendo a pena porque ele traz na mente dele a imagem de Jesus ressuscitado. E, se nós perseverarmos, nós também reinaremos com ele em vida. Oh, coisa boa demais a seguir esse Senhor. Só que para você ter esse entendimento que o apóstolo Paulo está falando aqui, para que você possa trazer sempre na sua memória esse Jesus ressuscitado, ou seja, essa vitória, você precisa sempre ser fortificado na graça. Não tem como eu manter essa imagem viva sem que eu a alimente no meu dia a dia. E ele continua lá no versículo 14. Relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Essas brigas, vãs discussões, filosofias, teologia A, teologia B, e também as questões desse mundo, não se envolvam com essas coisas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos. Já aí são as pegadinhas, as piadas. Evite essas conversas, né? A manipulação, a defraudação emocional. Evite esses negocinhos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Por quê?
eles não estão sendo fortificados na graça. Eles estão sendo, entre aspas, fortalecidos no próprio pecado. Então, se eles estão alimentando as conversas, as piadas, as piadinhas, eles vão viver nelas. Aí no versículo 17, além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, são 2 homens aí, que se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns em sua fé. O apóstolo Paulo, além de falar das vãs conversas, está colocando aqui as teologias falsas, os ensinos falsos quanto ao evangelho. Então, muito cuidado, seja fortalecido na graça do Senhor para que você não seja enganado. Entretanto, no versículo 19, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. E aí, você é vaso de honra ou vaso de desonra? Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Olha aí, gente. Preste atenção nessas coisas. Muitos pastores, crentes hoje em dia, gostam de viver em brigas, gostam de ficar discutindo na internet. E olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Foge dessas coisas. Vamos fugir dessas coisas aí. E aí, dizendo o seguinte, que o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele. Olha isso, gente. Presta atenção. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Você, fortalecido na graça, vai conseguir transmitir a graça de Deus através do seu falar. Então, a gente também tem que ser brando para ensinar a verdade, ensinar a palavra, inclusive sobre aqueles que nos opõem. Ah, aquela pessoa não concorda comigo, ela não é crente, ela fala mal da minha religião. Eu preciso ser brando para ensinar, para que ela também possa ver Jesus em mim. Gente, isso é muito interessante. E Tito, capítulo 2, no versículo 11, vai dizer a palavra do Senhor assim, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. É a palavra do apóstolo Paulo aqui para Timóteo e também para Tito. Gente, então seja fortalecido nessa graça, que aí você vai aprender a como ensinar o outro e também a revelar e manifestar a graça de Jesus para outras pessoas, para ser vaso de honra e não ser vaso de desonra, e para sermos educados a negar os nossos desejos mundanos que ainda ficam aqui no nosso interior. Então, Deus nos ensina, por meio da graça dele, a continuar prosseguindo, a continuar perseverando. E você, quer continuar perseverando ou vai olhar para trás? Não desista. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela sua graça e nós clamamos para que possamos ser fortalecidos a cada dia nela, mediante a palavra de Deus e a nossa busca incessante pelo Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, mas que cada um possa hoje colocar em prática, ó Deus, o Evangelho, e aí sim, estar apto para também pregar, para também ensinar, porque somos fortalecidos na graça diariamente, alimentando o anúncio do Evangelho, as boas notícias e a graça do Senhor diariamente em nossas vidas. Que assim seja na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muitíssimo. Até a próxima. Tchau, tchau.